Vou começar falando do que eu prometi para vocês sobre motivação, que você aprende do jeito, talvez, não o melhor possível. Tem gente que fala assim para você, olha, se você quiser, você vai lá e vai conseguir. Não é isso que a gente escuta? É só colocar no coração que vai dar certo, é ou não é? Para o cérebro, não. Vocês viram que as nossas motivações básicas são para ganhar dinheiro, sim, mas para dormir, para comer, para sexo, jogar videogame e ajudar os outros. Isso é o que motiva de forma espontânea o nosso cérebro. O ganhar dinheiro está aí porque ele faz bem, mas ele não é o que ativa de forma primária o nosso cérebro. Aí você fala assim, como que eu vou levantar da cama? Estou falando lá do seu dia a dia, tá? Vou levantar da cama e vou lá fazer uma oferta ou ir numa empresa tal. Como que a gente faz isso? Você já tem na sua cabeça todos os motivos para ir, tem ou não tem? Tem a missão, tem a questão profissional envolvida, os seus objetivos, já está muito claro, você tem motivos, vamos dizer assim, já está muito bem elencado para você o porquê que você tem que fazer aquilo. Isso é para tudo, por exemplo, você quer emagrecer para entrar no vestido para ir no casamento da prima chata, porque você quer chegar lá bonita e mostrar que o tempo não passou para você. E aí você se promete, e os meninos que ainda jogam futebol do jeito que jogavam, né? Para brasileiro, eu não sei se a argentino ainda tem a mesma empolgação. Estou brincando. O Brasil nem está podendo tanto assim mais, né? E aí, você tem os motivos, tem ou não tem? Para ir bem naquela atividade, para alcançar o seu objetivo. Vou fazer exercício físico, porque eu aprendi que se eu não quiser envelhecer, eu vou fazer exercício físico. Aí vamos falar que é o exercício físico. No outro dia, você já marcou, amanhã, levanto 6 horas da manhã, porque eu preciso fazer o exercício físico. Porque o meu objetivo, a minha motivação é o casamento no final do ano, ou melhorar a minha saúde mesmo. Por que no outro dia você não levanta cedo? Você tem toda a motivação, não tem? Pensando aí no termo que a gente usa. Você não tem todo motivo para levantar? Por que você não levanta e vai? Porque a gente entende motivação errado. A nossa motivação, pensa o que é primário para o cérebro. A motivação é dormir e não fazer exercício físico dessa forma assim. Preciso emagrecer. Não é. Se tiver que disputar, quem vai ganhar é o sono. Se tiver que disputar entre emagrecer, cuidar da saúde e comer mais um pouco no almoço, você vai comer um pouco mais no almoço. Porque esta motivação fisiológica é maior do que emagrecer. Por quê? Porque comer ou dormir mais tem a ver com hoje. Entendeu? O exercício físico vai me dar um resultado daqui para frente. Ou daqui uns meses. Então, tem uma fórmula da motivação para a sua vida. Uma fórmula infalível. Quer aprender? Tem que levantar 6 para ir fazer exercício físico? As neurociências te dão uma dica muito complexa, que se chama 1, 2, 3 já, levanta e vai fazer. Se você parar para pensar, ou se você deixar o seu organismo decidir, você vai continuar dormindo. Você já fez toda a análise porque você precisa fazer aquela atividade física, ou levantar para ir visitar uma empresa. Você já fez essa análise? Já sabe que isso é o melhor? No outro dia, ou no momento que chegou a hora de você fazer, é 1, 2, 3 já, levanta e vai fazer. Não para mais para pensar. Se você parar para pensar, o seu organismo vai te convencer de deixar aquilo para depois. E é por isso que uma das nossas maiores dificuldades vem com um vício de comportamento que se chama procrastinação. Sempre deixa para depois, sempre deixa para depois, sempre deixa para depois. A fórmula é 1, 2, 3 já, levanta e vai fazer. Com a repetição desse comportamento, com o tempo você vai de fato conseguir colocar no seu circuito de recompensa aquela atividade que não era tão prazerosa. E por hábito você vai ser convencido. É assim.
Não existe uma outra fórmula que não seja o do esforço. É ir arrastando mesmo no começo. Não espere ser ideal para você. Ai, como eu almejo o dia que eu, ao levantar, seria assim impulsionado pelo desejo que extravasa do meu coração para sair correndo 5 quilômetros. Não espere, porque provavelmente esse dia não vai chegar para você. Vai ser pela sua decisão de contar 1, 2, 3, já levanta e vai fazer. Entenderam isso? Porque aí você começa a colocar dentro da sua rotina algo que com o tempo vai de fato te gerar um prazer. Porque vai ter que ser um comportamento aprendido. Entendido isso? São poucas as pessoas que têm alta performance porque nasceram assim. Eu estava recentemente dando uma palestra em Miami. E estava lá um jogador brasileiro, que todo mundo conhece e gosta de quando a seleção brasileira jogava muito. E aí, conversando com ele, nós somos amigos, e ele falou assim: doutor, o que você fala de alta performance? A palestra era de alta performance? Podia falar disso para vocês também, né? Na alta performance, e eu estava falando isso, olha, algumas pessoas nascem com habilidades extraordinárias já. Isso é genético. Alguns jogadores já nascem jogadores. A maioria é esforço. Não quer ir para a academia para treinar mais, para pegar mais músculo, correr. Não quer. Mas vai e faz. E começa com 1, 2, 3, já levanta e vai fazer. É assim que funciona. Não espere que o seu organismo te diga assim: estou muito, mas muito afim de levantar e fazer mais uma oferta. Não espere. Não espere, porque talvez não vá acontecer com você. Mas para que você até mesmo tenha essa possibilidade de falar assim: puxa vida, por que eu vou fazer isso? O que de fato faz sentido para você? Eu estou te fazendo mesmo a pergunta. Por que você é comportor? Sabe o que me deixa mais triste? Posso abrir o coração com vocês? É que, posso ser sincera, pastor Tércio? É que muita gente, talvez não aqui, talvez só da minha experiência, né? Sou adventista de berço, entendeu? Tenho 2 irmãs que foram comportoras. Eu nunca fui, porque eu não consigo vender água por R$1 no deserto. Não consigo. Eu vou dar e não vou conseguir vender. Acho que não levo jeito. Mas sabe o que eu tenho visto muito? Vou ser muito sincera com vocês. Muita gente que é comportor por falta de opção. Desculpa. Desculpa. Se for por isso, não vai dar certo. Se for porque você simplesmente tem que pagar o seu aluguel, e claro que isso faz parte das nossas necessidades, e o trabalho de vocês tem que trazer para vocês sim a possibilidade de viver bem, sem dúvida nenhuma, né? Mas se a motivação for errada, no aspecto de que eu finjo que gosto disso, mas na verdade estou aqui porque não tenho opção melhor, você precisa começar a ser sincero com você mesmo, com a própria vida, porque você precisa encontrar nobreza no que você faz, a começar pela nobreza que você não fica envergonhado do que faz. Envergonhado não no aspecto profissional, na sua atividade profissional, mas de estar traindo a você mesmo. Não tem nada que seja pior do que para pessoas que trabalham com o público, do que aquelas que fazem algo que não gostam. Do que aquelas pessoas que estão ali fingindo que estão fazendo alguma coisa porque gostam de fazer aquilo. Além da questão neurológica envolvida, que nós já conversamos, tem a ver com você descobrir quem é você. Por que nesse momento você faz isso? Isso faz parte dos seus sonhos? A realização dos seus sonhos passa por esta atividade? Quando você chega em casa no final do dia, qual é o discurso que os seus filhos escutam sobre a sua atividade naquele dia? Quando você volta para casa, o que você carrega no coração? É coerente o seu discurso com o seu sentimento e o seu comportamento quando os holofotes não estão virados para você?
Jesus, Ele vem para a nossa vida, para trazer sentido para a nossa vida. E vocês acham que o sentido que Cristo vem trazer é só convencer-nos de que o sangue dele é derramado na cruz para nos dar uma vida e vida em abundância, mas quanto a só aspectos espirituais, porque tem gente que ainda separa as coisas, né? Será que é só para isso? Será que a obra de Deus não é mais completa? Será que Deus te chamou para esse trabalho? Porque eu quero acreditar que você acredita que Deus te chamou para esse trabalho. E não estou falando só da comportagem, estou falando das nossas diferentes atividades. Pergunto sempre para Deus: o Senhor me chamou para esse trabalho? Foi Deus que me chamou para ser neurocientista? Eu não tenho dúvidas de que foi. Nenhuma de que foi Ele quem me chamou para esse trabalho. Para um alcance diferente. Para entrar em lares que talvez não deixassem outras pessoas entrar. Deus te chamou para a comportagem? Como você tem sido coerente quanto à sua atividade diária? Como está o seu coração quando você vai encontrar com alguém? Você acredita na mensagem do livro que você leva para as pessoas? Vocês entendem da coerência que eu estou chamando você para pensar novamente sobre ela? É coerente? Quando você olha que Jesus e mostra para a pessoa que Jesus é o desejado de todas as nações, você ainda o deseja? Você ainda tem prazer em passar tempo com Ele? Você acredita nas coisas que Ele deixou reveladas para que você tivesse uma vida mais abundante? E tem utilizado disso? Você entende isso? Você está lá com um livro de família feliz. Você tem feito tudo para sua família ser feliz? Nós temos que viver muito além daquilo que exigem de nós. Nós temos que ir muito além da expectativa das pessoas. Porque na verdade, você está representando a Deus e representando a você mesmo. Você está se colocando à disposição de uma obra, você está dedicando uma vida. Como essa história tem sido escrita? Como você tem cuidado de você? Se chegou um tempo que precisamos cuidar de nós, esse tempo é hoje. Porque você só pode oferecer para o outro aquilo que você já tem. Você só pode oferecer para o outro felicidade, sentido de vida, se você já encontrou motivação para viver. Não estou dizendo que nós andamos pela vida assim satisfeitos com tudo, que tudo dá certo da forma que nós imaginamos e desejamos, mas apesar de, vale a pena continuar. Apesar de muitas vezes não saírem as coisas como nós planejamos, existe algo maior que rege você. Se existir, você vai cuidar da sua saúde. A partir do momento que você de fato entender que você é o templo do Espírito Santo, você vai deixar esse templo melhor para o Espírito Santo. E por favor, não estou insistindo na questão da saúde, passando pela alimentação, que você já sabe, você vive desta pregação. Eu estou falando da coerência das suas emoções. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez tenham já feito para você e que você precisa responder com muita sinceridade. Quem é você? Não estou perguntando das suas funções. Não estou perguntando se você é pastor, se você é comportor, se é líder de comportagens, com quem você é casado, quem são seus filhos. Eu estou te perguntando por que Deus criou você. Eu não quero que você responda com um discurso coletivo. Deus te criou para quê mesmo? Se hoje, por algum motivo, você não fosse mais pastor, se você não fosse mais comportor, o que ficaria? Quem você seria? Para que você nasceu? Deus te deu um cérebro maravilhoso. Somente de neurônios,
você tem pelo menos 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios, que fazem entre si mais de 100 trilhões de conexões. E cada neurônio pode ser ativado até 100 vezes por segundo. E a ativação de um neurônio envolve uma cascata de acontecimentos absurda. Desde síntese de proteína, substância que vem para cá, substância que vai para lá, coisa que sai do núcleo, poros que são fechados, poros que são abertos, substâncias que saem dessas células, substâncias que entram, que vão influenciar outro neurônio ou deixar de influenciar. O evento é tão complexo, mas o seu cérebro, cada neurônio pode fazer isso até 100 vezes por segundo. Tudo que você é passa por um comando cerebral. E Deus te deu um cérebro incrível. Você sabia, por exemplo, que estudos da Universidade de Stanford tentaram mimetizar alguns comportamentos básicos, comandos básicos do cérebro. E quando eles fizeram isso, eles descobriram que para comandos básicos que o cérebro envia para o nosso corpo, os computadores gastariam em média 60 milhões de watts de potência para realizar. Isso para tentar imitar o que há de mais básico no funcionamento cerebral. Sabe quanto o seu cérebro gasta em potência por dia para realizar tudo que você realiza? 22 watts de potência. Computadores, 60 milhões. Se fosse o seu cérebro, seriam 22 watts de potência. Você sabia, por exemplo, que quando nós piscamos, no nosso dia a dia, o seu cérebro adianta a imagem 0,2 segundo à frente? Nós estamos, na maioria do tempo, enxergando um futuro. Fazendo esse movimento aqui, ó, o seu cérebro completou o meu movimento antes mesmo que eu terminasse. Porque ele está sempre prevendo o futuro para que nós tenhamos a resposta mais rápida e mais assertiva. O seu cérebro está o tempo todo enxergando o futuro. Você sabia, por exemplo, que há um tempo atrás nós pensávamos nas neurociências que nós nascemos com uma quantidade de neurônios e ao longo da vida nós só vamos perdendo. A gente não tinha medo de perder neurônio? Não era assim? Nós já vimos hoje que é possível o surgimento de novos neurônios num evento chamado neurogênese. Até mesmo o hipocampo, que é a estrutura que está na tela para vocês, que está envolvido com memória, já é possível ver o brotamento de novos neurônios se as estimulações corretas acontecerem. Uma das estimulações corretas é a leitura de livro, diminuir o estresse, dormir mais e ser mais feliz, porque você aumenta tudo aquilo que é anti-inflamatório no sistema nervoso central. Você sabia, por exemplo, que você é capaz de ler essa frase aqui? Leiam comigo esse texto. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem estão, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Eu devia ter trazido o espanhol, né? Desculpa. O seu cérebro consegue pegar um texto todo bagunçado e ler sem problema algum. Isso significa que Deus te deu algo fantástico chamado cérebro, para que você utilize da melhor maneira possível, porque a partir deste usar da melhor maneira possível, ele é honrado. Queridos, eu gosto muito dessa imagem, muito. O que você vê no prato? A gente vê ovo e batata frita, né? Quando a gente olhou pela primeira vez, a gente viu ovo e batata frita, não é? Mas na verdade o que tem? Tem maçã picada, iogurte e um pêssego no meio. Por que eu trago essa imagem para você? Por que a gente vê o ovo e a batata frita? Porque faz parte da nossa experiência. Ou a mãe de vocês picava maçã assim na hora do café da manhã?
Colocava o iogurte natural assim, todo bonitinho. Pêssego na minha casa era quando a gente ganhava a cesta de Natal no final do ano, que vinha uma lata dentro, gente. Vocês não estão entendendo? Quando eu olhei para essa imagem a primeira vez, e eu achei que era ovo e batata frita, eu pensei em algo tão fantástico, pelo menos para mim fez muito sentido. O que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas estão te olhando a partir da experiência delas, mas só você sabe o que você traz na essência. Sabe? Volto a te perguntar, quem é você? Se você não souber para o que você de fato nasceu, por que Deus te deu um cérebro tão fantástico? Porque você está na função que está, você vai ficar aceitando a sugestão dos outros a partir da experiência deles. Se falarem que você é bom no que faz, você vai acreditar. O dia que disserem que você não nasceu para isso, você vai ficar triste e abandonar. Porque no fundo o que nos falta é conhecer quem somos. E este conhecimento vem a partir do conhecimento de quem Deus é. Um dia eu estava na minha igreja e uma amiga, muito amiga, chegou e eu falei assim: nossa, Vivi, como você está bonita hoje. E ela disse assim: é a genética do pai. Eu falei assim: eu não conheço o seu pai, mas ele deve ser muito bonito. Ela falou assim: você não entendeu? Foi nada. É a genética do pai. O dia que você entender que você é filho dele, que você é filha dele e que ele te criou para um propósito especial, você não vai deixar que as pessoas digam quem você é. Porque você não pode viver a partir da experiência do outro. Você tem que viver a partir da experiência do alto. Porque foi o alto quem te criou e te colocou onde você está. Quando isso for verdade no seu coração, tudo vai fazer sentido. E você vai entender que você nasceu no reino para trabalhar para o reino. Porque se existe algo que pode te trazer prazer, é servir aquele que deu a vida por você. Que Ele abençoe a mim e a você. Meu livro vai estar, só tenho pouquíssimas unidades, eu nem ia apresentar, porque tem muita gente pedindo. Lá no último estande, perto dos consultores de saúde, mas você tem que esperar eu chegar lá, ok? Deus abençoe a sua vida, para que a partir desta bênção, outras pessoas possam ser abençoadas por aquilo que Deus quer fazer por elas. Amém.